Abramos as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42, verso 5. Jó 42, 5. É uma passagem bastante conhecida. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Curvemos as nossas frontes em oração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos-te que a mensagem seja tua, no nome de Jesus. Amém. Experiência de primeira mão. Poderíamos pensar também em amizade de primeira mão. Primeira mão é uma expressão bastante conhecida e usada às vezes com sentidos diferentes. Tem a ver com originalidade. Então, algo inédito. Garanto que muita gente aqui já teve a experiência de comprar um carro novo. Esse carro é de primeira mão. Nunca foi usado. Ou então, Deus me deu uma bênção, comprei uma casa nova, novinha. Primeira mão. O meu apartamento não é de primeira mão, mas é bênção, não é? Primeira mão no sentido de amizade. Lembram-se quando o pastor Marcos estava sendo cogitado? Eu disse a ele que eu ia falar mal dele hoje aqui no púlpito, né? Estava sendo cogitado para vir ser o pastor da igreja, e então ficava muita gente, para não dizer todo mundo, como será esse pastor? Até que um dia ele veio aqui conhecer a igreja, eis o homem. Eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou vendo o pastor Marcos. A nossa experiência com Deus é algo crescente, não é algo estático, parado. Foi o que aconteceu aqui com o nosso irmão Jó. Chegou aquele momento, depois de uma profundidade de experiência com Deus, na pior crise, e ele ouviu a voz de Deus, sentiu-se face a face com Deus e exclamou: eu te conhecia só de ouvir falar, mas os meus olhos agora te veem. Então, após duras provas, Jó passou a ter uma experiência pessoal com Deus. É interessante nós observarmos que as crianças são religiosas na medida de seus pais, de seus avós, de seus familiares. Quando nós crescemos, amadurecemos, nós adquirimos a capacidade de ter a nossa própria experiência. Então, a criança de igreja, ela vai se aprofundando cada vez mais até ter aquela fé, digamos assim, que não é mais porque os avós são crentes ou porque os pais são crentes, mas tem a sua própria experiência, uma experiência pessoal com Deus. Dizem os psicólogos da religião que esse fenômeno se dá na adolescência, principalmente, porque é na adolescência que a pessoa adquire a capacidade de amar plenamente o outro, né? Daí começarem os romances, namoro e tal. Então, nessa fase, quando o ser humano adquire essa capacidade
de incluir outros no seu mundo significativo, então a pessoa passa também a ter uma experiência própria, uma experiência pessoal com Deus. Somos crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: como anda a nossa experiência com Deus? Como vai a nossa amizade com Deus? De vez em quando eu digo assim: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou precisando. É a experiência de todos nós, mas não é somente nesses momentos, quando nós precisamos, mas nós precisamos constantemente, nós precisamos diariamente, nós precisamos a todo momento, assim como nós não podemos dispensar o alimento, a água, o ar, nós também não podemos nos afastar de Deus. Como anda a nossa amizade com Deus? A nossa experiência com Deus tem sido uma experiência de primeira mão. Os problemas, às vezes, se agigantam e nos deixam perplexos. Ficamos sem saída. O que vou fazer? E agora, Senhor? E muitas vezes nós pensamos: vou falar com alguém, vou falar com o irmão Wildibas, ele é meu amigo de longas datas, ele é um homem de fé, e o irmão Wildibas vai orar. Isso é muito bom. Vou pedir ao pastor Marcos para orar. Isso é excelente. Pedir a irmã Argentina. E a gente sai compartilhando, a gente sai pedindo oração. Isso é maravilhoso. Mas a oração dos outros não deve marcar a devoção pessoal, porque os outros estão orando por mim, porque os outros estão orando por você. Isso não nos isenta, ou melhor dizendo, não deve tirar o nosso privilégio de uma vida de oração. Nós não estamos simplesmente ouvindo falar de Deus. Os nossos olhos veem o Senhor. E eu diria mais, não só aqui no templo, aqui de um modo especial, mas nas nossas casas, no convívio da nossa família, no trabalho, no dia de amanhã, durante a semana toda, diante dos problemas, diante das alegrias, em todos os momentos, nós precisamos cultivar uma experiência de primeira mão, porque só vivendo essa experiência de primeira mão, nós somos aprovados. Conhecemos o Deus que nos criou, Deus que criou o mundo, criou tudo que há no mundo. Que bom podermos adorar o nosso Deus. Ele é único, é o Deus Criador, e nós devemos viver para mostrar a glória do amor dele, para cantar que somente Deus criou o mundo e tudo o que nele há.
conhecemos verdadeiramente a Deus. Uma experiência de primeira mão acontece quando ouvimos Deus falar. Todos nós gostamos de falar, né? Uns mais, feito eu, uns menos, mas nós fomos criados com essa capacidade, com esse dom da fala. E muitas vezes nós falamos demais. Nós falamos tanto que não dialogamos, nós monologamos. E às vezes nós queremos levar essa prática para o nosso relacionamento com o nosso Deus. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus nas nossas orações e a nossa oração parece um boletim de hospital, uma lista de supermercado. Senhor, eu preciso disso. Nós precisamos dialogar com Deus. Nós precisamos parar e dar um tempo diante de Deus para podermos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos cultivar o silêncio nas nossas orações. Nós precisamos parar para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Nós temos vivido uma experiência assim, procurando crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Precisamos viver uma experiência de primeira mão com Deus e ouvir o que o Senhor tem a nos falar para sermos aprovados. Em quase todo o livro de Jó, é o homem quem fala. Todos nós sabemos das aflições de Jó, do grande problema que ele enfrentou. Então, do capítulo 3, quando Jó começa lamentando a sua situação, a partir daí, depois falam os amigos, que eu não sei se eram bem amigos, né? Elifaz, Bildade, Zofar, o próprio Jó e Eliú. E então, o livro inteiro vai se desenrolando, a história toda vai acontecendo. E só lá, bem mais para o final, Deus fala. No capítulo 38, Deus começa a falar. Ouvir é uma arte e requer treino. Há muita gente que não sabe ouvir. Há muita gente que tem o dom de falar, mas ainda não cultivou a capacidade de ouvir. Eu conheci uma pessoa de um modo muito especial que, na roda de amigos onde estivesse, estava sempre falando. Era difícil tomar-lhe a palavra. E quando alguém mais esperto, digamos assim, tomava a palavra, sabe o que acontecia? Imediatamente essa pessoa começava a dormir. Há muita gente que ama falar, mas ainda não cultivou essa capacidade de ouvir. E aí nós perguntamos, a quem nós ouvimos? Os familiares, o esposo ouvindo a esposa, isso é muito bom. A esposa ouvindo o esposo, é muito bom. Os filhos ouvindo os pais ouvindo os filhos, que também é uma necessidade, isso é muito bom. Mas será que nós estamos parando para ouvir a voz do Criador? Enquanto Jó esteve ocupado em falar, ele não teve condições de ouvir o que Deus tinha para lhe dizer. Deus está pronto a nos falar. Precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. Quanto tempo investimos para ouvir o que Deus tem a nos falar? Quanto tempo dedicamos à oração, ao estudo bíblico, à meditação da palavra? Quanto tempo investimos na vida devocional?
Quanto tempo dedicamos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer? Jó capítulo 38, verso 1, há uma afirmação muito profunda, diz: o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Há uma tradução que diz do meio do redemoinho. Quantas vezes nós estamos em verdadeiros redemoinhos? Quantas vezes nós estamos atravessando tempestades terríveis? Deus está pronto a nos ouvir, a nos falar. Interessante que Deus não respondeu às muitas perguntas, às muitas dúvidas de Jó, nem propôs solução para os problemas terríveis que ele estava atravessando. Deus não contestou Jó. Na tempestade, nas dificuldades, Deus fala. São temíveis as perguntas feitas por Deus a Jó. Eu não alistei todas, porque nós vamos ter um segundo culto, né, pastor Marcos? Mas eu alistei aqui umas 2 ou 3. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Olha que às vezes eu preciso ouvir isso. Garanto que todos nós, quantas vezes nós queremos contestar Deus? Quem é você? Está aí 38:2. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Quantas vezes nós queremos ser todo-poderosos, né? Não podemos. Aí no 38:5 ele diz: quem revelou qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que mediu? Quem fez as medições? Alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada? Às vezes a gente tem vontade de fazer isso, né? Estalar de dedos, amanheça o dia. Para a chuva, acaba a cheia no Recife. Não temos esse poder. E aí no verso 36 desse capítulo 38, quem deu sabedoria ao coração e entendimento ao homem. E no 39:36, foi depois de uma aula sua, que o falcão aprendeu a voar. Isso é interessante. Você já ensinou algum pássaro a sair voando? O quanto você participou, o quanto eu participei. Nós somos limitados e nós precisamos nos render diante da grandeza do nosso Deus. E aí no capítulo 40, verso 1, é uma pergunta: irmão Jó, o que é que o senhor tem a dizer na sua defesa? Irmão Jó, fale agora. Quantas vezes Deus nos fala? Quantas vezes Deus nos indaga? O que Deus está nos indagando? Nós precisamos ouvir a sua voz. Estamos ouvindo a voz do Senhor? Estamos dedicando tempo para ouvir a voz do Senhor? De que modo temos ouvido a voz do Senhor? Só de ouvir tua voz, de
dar a cada um de nós, a todos nós, a salvação. Ouvir a voz de Deus deve ser o nosso ideal. E quanto mais nós nos aproximamos dele, mais reconhecemos quem realmente somos. Uma experiência de primeira mão faz-nos reconhecer quem realmente somos. O irmão Jó, até que era uma boa pessoa, um bom cidadão, um homem digno, mas agora, firmado na sua dignidade, ele contestava a Deus. Acontece a mesma coisa conosco, com cada um de nós. Quantas vezes quase nós ficamos revoltados, mas Senhor, eu estou com esse problema de saúde, Senhor, eu não acredito. Eu sou crente, sou membro da igreja, eu sou assíduo, eu não perco aos cultos, eu sou dizimista, eu isso, eu aquilo. Quantas vezes nós queremos criar uma dignidade, nós queremos olhar para a nossa dignidade, quando na realidade tudo que nós temos é dom da graça. Nada merecemos, somente Jesus é quem nos dá a salvação, a transformação, e nós precisamos conhecer a Deus face a face, descobrirmos o quanto Ele nos ama e que o seu relacionamento conosco não é pelo nosso merecimento, é pura graça. E quanto mais pessoal se torna a nossa experiência com Deus, mais reconhecemos quem realmente nós somos. Aqui não tem nenhum super-homem, nenhuma super-mulher, nenhum super-crente. Nós somos filhos de Deus. E pela graça de Deus, salvos por Jesus Cristo, e Deus está trabalhando em nós, fazendo o pântano florescer. Tudo de bom que nós temos, que nós fazemos, vem dele. Somente vivendo uma experiência de primeira mão, nós reconhecemos quem de fato somos. Depois de sua experiência com Deus, Jó reconheceu a sua limitação. Aí, 42:6, ele diz: estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo. Quantas vezes nós ficamos tremendo, não é? Meu Deus, quem sou eu? Nós não podemos fazer exigências, nós pedimos que a graça de Deus nos renove e nos transforme, e mesmo diante do sofrimento e das limitações, que nós possamos continuar firmes no Senhor. Senhor, eu estou envergonhado e me arrependo. Nós precisamos reavaliar o modo como seguimos ao Senhor. Precisamos nos colocar diante do Senhor, reconhecendo quem de fato somos. Sabemos que, sem uma experiência de primeira mão com Deus, a vida não tem sentido. Sem Jesus, o viver é triste. Sem uma experiência real com Ele, qualquer empreendimento na causa tende a fracassar. Por isso, nós devemos firmar o propósito de reconhecendo a vida triste e sem sentido que vivíamos no passado, viver diante dele, sempre para
sermos felizes. Só vivendo uma experiência de primeira mão com Deus, nós somos aprovados. E nós temos um testemunho a levar. Nós vamos poder dizer: perdido eu andava nas trevas, até que a luz de Jesus um dia eu encontrei, não é? Que maravilha! Ele estendeu a sua mão em ajuda e me deu direção. Perdido eu andava nas trevas, até que a luz de Jesus encontrei. Estendeu sua mão, deu-me ajuda, direção. Aceitá-lo pela fé e vida nova tu has de receber, seguindo os passos do Mestre em teu viver. Em paz e contente hoje vivo, porque Cristo Jesus me encontrou. É por isso que eu canto louvores a Jesus que do mal me o que fez por mim, também quer fazer por ti. É só nele crer e aceitá-lo pela fé e vida nova tu has de receber, seguindo os passos do Mestre em teu viver. Que nós acabamos de cantar com o irmão Mateus é a experiência viva de quem encontrou Jesus. Que pode dizer: eu andava perdido, eu vivia nas trevas, mas Jesus me livrou. E Jesus conduz a minha vida. E isso nos leva a uma vida de realização. Nós estamos realizando para o Senhor? Essa é uma pergunta muito importante. Porém, mais importante ainda é: nós estamos realizados diante do Senhor? Estamos realmente felizes em podermos ser chamados de crentes? Aliás, uma palavra que infelizmente está perdendo o seu lugar.
Nós estamos alegres em poder falar de Jesus, em poder apresentar o nosso testemunho, uma experiência de primeira mão, habilita-nos a uma realização completa. Como crentes, ou somos as pessoas mais felizes, ou estamos vivendo uma farsa. A nossa vida há de ser uma vida de alegria. Quais os nossos sonhos? Quais os nossos planos? O que falta para uma plena realização? E às vezes nós ficamos tentando juntar migalhas. Se eu tivesse uma casa maior, se eu pudesse trocar de carro esse ano, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse fazer aquilo, se eu ficasse livre dessa minha enfermidade. Deus nos usa como nós somos. Deus está realizando um trabalho em nós, mas é preciso uma experiência de primeira mão. É preciso estarmos diante de Deus. Jó sofreu muito. Não foi num tempo de paz, quando tudo ia muito bem, não, foi diante dos piores problemas da vida. E Deus, o Criador, deu aquela sacudidela nele. E então, ele, como que acordou para dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E Deus falou do meio da tempestade. Isso é significativo. Quantas vezes, quando atravessamos os piores problemas, nós sentimos mais de perto a mão de Deus. Crescemos mais, produzimos mais, abençoamos mais o próximo e somos abençoados. Não basta estudar na escola bíblica dominical. Aliás, ser aluno da EBD é uma grande bênção. Não basta estudarmos os conceitos teológicos, os pensamentos dos eruditos sobre Deus. Nós precisamos conhecer Deus verdadeiramente. O Deus que vai se revelando, tem se revelado a cada dia, a cada instante. Os conceitos teológicos, os conceitos dos livros são importantes, mas o mais importante é o conceito pessoal, conceito de cada um de nós. Porque do modo como nós vemos Deus, depende o modo como nós vivemos. Só vivendo uma experiência de primeira mão com Ele, nós somos aprovados. E uma pergunta quase final. Nós estamos vivendo diante de Deus. Nós estamos crescendo na nossa experiência com Ele. Nós estamos ouvindo Deus falar. Não só quando tudo vai bem, mas quando parece que nada dá certo.
Nós temos ouvido Deus falar diante dos embates da vida. Só Cristo satisfaz. Tudo mais está passando. Os nossos bens mais preciosos não têm valor algum. Tem uma história muito linda. Havia no seminário Southwestern, nos Estados Unidos, um professor de música, professor Baylor Justus McKinney. E ele teve uma experiência num dia de sábado. E ele começa dizendo: nunca vou esquecer daquele sábado. Ele começou a se inquietar. Foi uma experiência muito profunda diante de Deus, porque antes ele estava assim vivendo um momento de muita alegria, de muita realização, pensando em Jesus, pensando na bondade de Deus, pensando na graça de Deus, pensando nas maravilhas que Jesus estava fazendo na vida dele. Mas de repente ele como que mudou. E aquela euforia passou para uma preocupação. Eu estou satisfeito com Cristo, mas Cristo está satisfeito comigo. Cristo está satisfeito com a minha vida. E agora eu faço essa pergunta, não só para os irmãos, mas para mim também, para todos nós. E então ele, naquela hora, teve uma inspiração de compositor e escreveu: Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu. Vida, paz e liberdade, plena salvação me deu. Cristo satisfaz. Cristo satisfaz completamente. Mas a última estrofe expressa a inquietação de McKinney. Pena que a tradução ou as traduções não conservam o espírito, o pensamento do autor. Porque diz assim: quando os dias se findarem e meu Deus me receber, satisfeito estou contigo, ouvirei Jesus dizer. Mas esse não era o pensamento do McKinney. O pensamento dele é o seguinte: quando eu chegar diante de Jesus, eu espero poder ouvir ele dizer: McKinney, eu estou satisfeito com você. Nós vamos cantar agora. Cristo satisfaz minha alma. Eu acho que seria bom cantarmos em pé, né, pastor Marcos? Cristo satisfaz. E eu quero pedir permissão ao pastor Marcos para terminarmos com um convite. Todos nós que estamos aqui somos convidados. Eu vou descer também, pastor Marcos vai descer, irmão Hildebas vai descer. Vamos firmar um compromisso com Jesus. Senhor, eu quero viver de tal maneira que ao chegar na tua presença eu possa ouvir Jesus me dizendo: eu estou satisfeito com você. Não vamos simplesmente cantar, vamos firmar esse compromisso. Saiam dos seus lugares, venham aqui à frente enquanto cantamos. Que Deus nos abençoe. Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu. Vida, paz e liberdade, plena salvação me deu. Cristo satisfaz. Cristo satisfaz.
satisfaz completamente. Meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar o bom Jesus. Quando os dias se findarem e meu Deus me receber, satisfeito estou contigo, ouvirei Jesus dizer: Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente.